Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Hoje nós tivemos o nosso culto nas igrejas abertas, porém gostaria de neste momento cumprir com as nossas mensagens que vimos trazendo de antes. Nós estamos em uma série aos domingos, a última semana de Jesus aqui no planeta Terra, antes de ser glorificado. A gente chama aí a Semana da Paixão, Semana Santa, como você quiser chamar. Já tivemos mensagem a respeito do domingo, já tivemos mensagem a respeito da segunda, da terça, hoje mensagem a respeito da quarta. O que será que aconteceu naquela quarta-feira, quando Jesus esteve aqui na Terra antes da sexta-feira santa, da sexta-feira da Paixão, que ele morreu? Eu gostaria de intitular a mensagem de hoje, daquela quarta-feira, Convites Divinos. E o texto que eu gostaria de convidar que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, é São Mateus capítulo 11. São Mateus capítulo 11 traz para mim um dos convites mais que me impressiona. Existem muitos convites de Jesus, mas esse da quarta-feira muito me chama a minha atenção, como eu disse para você. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segundo alguns estudiosos, o texto deveria ser feito dessa seguinte maneira: vinde a mim todos os que estáis cansados de pecar, e eu vos aliviarei. Então é um dos convites mais maravilhosos de Deus para mim, quanto a convidar um pecador como eu. E eu imagino que você deve também estar pensando neste momento: se este convite é para os pecadores, então é para mim também, é para todos nós. O que você diria se você abrisse as mensagens no seu celular, no WhatsApp, pela manhã, e encontrasse a mensagem de um dos seus melhores amigos convidando você para uma festa? Que fosse de aniversário, de noivado, de casamento. O que você responderia para ele ou para ela? Quem já não recebeu um convite semelhante? Meus amigos, é como um bom convite, não tem como não dizer não. De um bom amigo, então, porque quem recebe um convite sente-se honrado, foi lembrado, foi digno de consideração de alguém, né? Por este motivo, todos os convites merecem uma gentil resposta, certo? Então, que resposta você vai dar para o Salvador ao convite que ele te faz nesta noite? Alguns mais vividos vão lembrar que os convites no passado, normalmente, eram através de correios a cavalo, de recados à distância. Para chegar, demorava muito tempo. E os correios a cavalo, eles tinham que ter já a resposta do convite imediatamente, porque ainda ia demorar de chegar a quem o convidou. Alguns mais vividos se lembram quando receberam cartas. Era uma alegria quando recebiam a carta de alguém à distância. Normalmente passavam 14, 15 dias, até um mês. Imagina só. Depois vieram o telegrama, que era de uma maneira mais rápida, chegava no mesmo dia. E os mais ricos usavam telefone, telefone mesmo, onde discava e atendia, e ali tinha normalmente a mensagem ou as mensagens, principalmente no que estamos nos referindo a convite. Nos dias atuais, não muito tempo, aí a garotada está mais entendida do que os mais vividos, que as mensagens mudaram para e-mail, MSN, e agora o WhatsApp tomou conta de todo o planeta. Qual será as mensagens do futuro? Né?
Qual será? Eu imagino que as mensagens do futuro vai ser como assim, como que o celular vai ser um pequeno projetor, você solta uma espécie de uma neblina ou fumaça ali na sua sala, coloca o projetor e a imagem, como que uma pessoa está direto conversando com você. Imagino que alguns lugares vão ser mais avançados, não? Mas nada é comparado com os convites das Escrituras Sagradas, que antes era feito através dos patriarcas e profetas, e depois está nas Escrituras Sagradas os mesmos convites que fez para outras pessoas, que é como que fizesse também unicamente para você e para mim. Os convites de Deus são maravilhosos. Se você pensar um pouco, qual terá sido as palavras que Deus convidou Eva para o casamento com seu esposo Adão? Imagina aí, Deus colocou uma anestesia em Adão, ele se dormiu, tirou uma da costela, fez a mulher, e aí agora acordou a mulher e disse: qual terá sido a conversa? Eva, eu tenho uma surpresa para você. Você é minha filha, você é a imagem de Deus, você vai se surpreender. Aí faz o convite, apresenta a Adão, e Adão como que os olhos ali em lágrimas, não sei, mas um sentimento muito especial, semelhante àqueles todos apaixonados por sua namorada, por sua noiva, por sua esposa, onde Adão disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não tinha muito o que falar ali, então ele citou essas palavras. Qual terá sido o convite de Deus para os animais para entrar na arca? Olha, de 2 em 2, filhinha, não sai, continuam andando, é assim, não pode sair, é fila indiana, semelhante aos líderes desbravadores, quando tentam reunir a turma e dizer: olha, é fila indiana, não pode desobedecer. E aí aquela fila de obedientes, que alegria. Imagina o convite que Deus faz a Davi para ser rei de Israel. Imagine também o convite que Deus faz a Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Imagine o convite do próprio Jesus fazendo aos discípulos: de segue-me, como a Mateus e a tantos outros, serás pescadores de homens. Oh, que alegria, que impressionante. Mas não fique com ciúme. A mulher samaritana também recebeu um convite maravilhoso de ir até Jesus e beber da sua própria água, que ele é a água da vida. Tomé diz: vem Tomé, toca aqui nas minhas feridas, o meu lado, sou eu mesmo, me abraça Tomé, vem aqui Tomé. E imagino que Tomé ali se sentiu uma alegria muito grande. Que convite maravilhoso, não? Sabe, um dos convites mais espetaculares das Escrituras para mim é esse que eu li para vocês em São Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, você que está cansado de pecar, e eu vos aliviarei, vos darei o perdão, estarei com você para vencer as batalhas da vida. Oh, é um convite sem igual. Jesus continua convidando a mim e a você, para que você entregue o coração a Deus. Você que está me assistindo, você que talvez nem se lembra de ler as Escrituras Sagradas, você tem que ler as Escrituras Sagradas como um convite do céu. Você precisa perceber que a Bíblia foi escrita como uma carta de amor, como se você tivesse ou fosse a única pessoa no mundo. As Escrituras Sagradas também é para você, ou também são para você. Sabe, quem faz o convite tem trabalho. Ou você acha que um aniversário de criança não tem trabalho? Às vezes, algumas pessoas juntam dinheiro e já pagam a uma empresa que faz tudo já, né? Você só escolhe o cenário, aquela empresa prepara tudo, mas mesmo assim ainda tem trabalho de limpeza da casa e etc. Mas imagina um convite a um monte de crianças, jovens e adultos para participar do aniversário, e você tem que fazer todos os salgados, tem que fazer todos os doces, tem que fazer o bolo, tem que fazer toda a arrumação da casa para que caibam as pessoas. E as mesas, onde é que vai colocar as mesas? Dá trabalho, não dá? Mas saiba que Jesus, quando faz o convite a cada um de nós para a ceia celestial, também teve trabalho. Aliás, ele criou o planeta. Em vez de fazer um dia só em um momento, ele escolheu fazer em 7 dias. Lembrando para você e para mim que ele tem paciência, que ele cuida de todos os detalhes.
todos os detalhes, nada será esquecido na festa celestial e tem um lugar único e exclusivamente para você. Você não deve rejeitar este convite. Jesus é pródigo em convidar. O seu convite é universal e pessoal, personalizado. A Bíblia diz que você está escrito na própria mão dele, né? Escreveu na própria mão ali na cruz do Calvário. Portanto, não rejeite este convite, sabe? Jesus, antes de subir ao céu, ou exatamente naquela quarta-feira, antes de morrer na cruz do Calvário, exatamente naquela quarta-feira, por isso que nós estamos em uma série, e na próxima mensagem estarei falando alguma coisa que aconteceu naquela quinta-feira, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, na sexta. Estamos fazendo aos domingos, de domingo em domingo. E naquela quarta-feira, Jesus trouxe uma parábola para os seus ouvintes, que está em São Mateus capítulo 22. São Mateus capítulo 22, abre a Bíblia e a palavra de Deus, ou anota, e você não deixe de ler, porque quando a gente lê as Escrituras Sagradas, Deus falando ao nosso coração. 22, versículos de 1 a 10 diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando-se os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Olha que atitude do rei. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus ou bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Daí só do 1 ao 10. Percebeu, meu amigo, percebeu, minha amiga, naquela quarta-feira, Jesus exatamente diz esta parábola, representando que o rei é o Senhor, é Deus, Criador do céu e da terra, seu filho é Jesus, né? As bodas ali como já foram apresentado, né? E os primeiros convidados que foram feitos, os convites um a um, personalizados, eles não deram importância, rejeitaram e, como diz o próprio, nem se importaram. Olha que coisa! Esta parábola de fato continua falando ainda com cada um de nós em particular. Ninguém compareceu. Alguns ignoraram o convite, outros dão desculpas. Ainda é a mesma coisa. Você já parou para pensar de como Jesus, representado ali pelo aquele rei, como ele se sentiu ao fazer um convite tão especial a pessoas especiais, e essas pessoas realmente não aceitaram, não ligaram para o seu convite? Assim também é nos dias de hoje. A maioria das pessoas não dá a devida importância ao convite de Jesus para participar do banquete da salvação. Sabe, muitas desculpas são apresentadas nos dias atuais. Minha família, minha esposa, fui criado na igreja, como é que eu vou mudar de religião? E muitos se opõem. Outras pessoas talvez tenham medo de perder o emprego. Eu vou perder o emprego, o que é que eu vou fazer? Quem é que vai pagar as contas? Outras pessoas ainda estão... eu tenho vergonha de dizer que sou cristão, de levar a Bíblia, de ir para a igreja, né? Mas é assim são muitas das desculpas dos dias atuais. Jesus diz
Eis que estou à porta e bato. Caro amigo, ao reconhecer Jesus batendo na porta do seu coração, é necessário que você aceite o convite. Não apenas ouvi-lo, não apenas analisar o convite. Você precisa aceitar o convite, porque isso dependerá a tua felicidade eterna, não somente tua, mas de todos os teus familiares, das pessoas que ficam ao teu redor. Lembre-se, da aceitação ou negação deste convite dependerá a sua salvação ou a sua perdição eterna. Não terá outra oportunidade. Posso te fazer uma pergunta? Onde você vai passar a eternidade? Pensou aí? Onde é que você vai passar a eternidade? Você vai querer passar a eternidade como um pó e cinza, ser destruído no lago de fogo, quando esse planeta for destruído? Ou você vai querer passar ao lado dos salvos, dos anjos, ao lado de pessoas de outro planeta, ao lado daquele que deu a vida para morrer, ou que morreu na cruz do Calvário, para te dar a salvação, o nosso Senhor Jesus? Onde você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade como pó, virar um nada? Ou ser vivo para toda a eternidade? Uma vida com abundância, como a mensagem da Bíblia diz. Um dia um jovem chegou, inexperiente, chegou na sala de aula e disse: professor, tenho uma surpresa para o senhor. Professor, olha para as minhas mãos. E ele mostrou uma aliança no dedo, um dos dedos da mão direita, dizendo assim: professor, acabei de ficar noivo. A partir de hoje, sou uma pessoa mais responsável. Será que eu estou falando para alguém que tem namorado aí já há algum tempo e ainda não tomou essa decisão? Você precisa tomar essa decisão. Se é que é uma demonstração de amor, se é que você ama, se é que você já escolheu para passar ao lado dessa pessoa para o resto da vida, você tem que tomar uma atitude. E aí o rapaz, o professor pensou, qual a lição de vida ia dar naquele rapaz. Aquele professor era cristão e disse assim: e depois? Aí ele disse: depois eu vou continuar a estudar e me informar, né? E depois? Depois eu vou lutar por um bom trabalho. Aí o professor ainda continuou: e depois? Ah, depois eu vou ter a minha família, depois do trabalho eu vou me casar. Aí disse: e depois? Depois eu vou naturalmente ter filhos, ou a esposa vai ter filhos. Aí disse: e depois? Depois eu envelhecer, professor. Eu gozar da aposentadoria. Aí o professor diz: e depois? Ah, professor, depois eu gostaria de ver a casa cheia de netos, né? Correndo para lá e para cá. O professor disse: e depois? Ele disse: professor, depois ninguém vai ficar para semente, depois eu vou morrer e ser levado para o cemitério. Aí o professor cristão fez uma das perguntas que aquele rapaz não sabia responder e disse: e depois? Para aqueles que não confiam nas Escrituras Sagradas, não aceitam o convite, não entregam a vida a Deus, não tem depois de ser levado à sepultura, não tem esperança, né? Ou por não conhecer, pensa que morreu e acabou, mas aqueles que confiam nas Escrituras têm a esperança do depois. Jesus voltar nas nuvens dos céus, fazer um convite às pessoas que estão no cemitério, aqueles que entregaram a vida a Ele, aqueles que aceitaram o convite, dizer: João, Maria, levante-se daí, Nunes, levante-se daí, chegou a hora. E aí a gente rever uns aos outros, abraçar uns aos outros, ser apresentado talvez pelos anjos, se alguém não está reconhecendo que a transformação foi tamanha, a glorificação foi demais, mas é assim. E depois na tua vida, o que é que você vai fazer? Então aceite o convite do Mestre, porque o depois da volta de Jesus, o depois da sepultura, ainda tem muita coisa à frente. E, aliás, a eternidade não tem tempo, né? É o tempo todo. E depois que lhe resta tudo que você aceitar ou rejeitar o convite de Jesus, aí determinará o teu futuro. Abra, pois, o coração a Deus.
Deixe Jesus entrar na tua vida, consertar talvez o teu casamento, consertar os teus pensamentos, te perdoar no passado, te dar o Divino Espírito Santo para você viver uma vida santificada e todo o tempo esperando a sua volta. Sabe, para lembrar a melhor de todas as escolhas, a Bíblia chega até a apresentar que a oportunidade de fazer a escolha Deus deixou contigo, Deus deixou comigo. Há inúmeras coisas nos dias atuais que a gente nem escolhe. Por exemplo, a pessoa não escolhe quem são seus pais. A pessoa não escolhe o clima, embora pode até comprar um ar-condicionado para resfriar o quarto e às vezes bota uma coberta quente para esquentar. Ninguém entende o ser humano, né? Mas sabe, a pessoa não escolhe a enfermidade, né? E a pessoa não escolhe a morte. A pessoa pode até, de alguma forma, fazendo errado, tirar a própria vida, mas são escolhas que a gente não... como que é fora de nós, não escolhe. Mas há uma das escolhas mais importantes da vida, que é a escolha da vida eterna, que você pode fazer. Aliás, ninguém pode fazer por você. O pai pode incentivar, a mãe pode direcionar, mas somente a pessoa pode e deve fazer a sua escolha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde você planeja passar a eternidade? Se perguntaram para uma pessoa que não aceita o convite, elas não vão nem saber entender. Mas você que já entregou a vida a Deus, você vai saber dizer direitinho o que é que você pretende fazer na eternidade. Conhecer os personagens bíblicos. O que é que você pretende fazer na eternidade? Né? Às vezes eu tenho a intuição de dizer assim para Deus: Deus, tem uma tarefa aqui que eu possa fazer, servir ao próximo, tem alguma coisa que eu possa fazer, eu não gostaria de ficar parado. A decisão é sua, a decisão é nossa. Essa decisão é única e antes da morte. Alguns evangélicos, talvez que estão me assistindo pelo Face, YouTube, ou por outra plataforma, talvez esteja pensando, quando a pessoa morre, ainda vai ter oportunidade de salvação. Meu amigo, não seja enganado. As Escrituras Sagradas estão aí. Morreu, aguarda somente o juízo. Portanto, atenção, aceite também a renovação do convite de Cristo. E aliás, Jesus nos convida todos os dias. Todos os dias. O convite não é só para entregar o coração a Jesus. O convite é para permanecer. O convite é para agradecer. O convite é para cuidar dos familiares, de um filho, de um parente, evangelizar. Né? Continuemos ouvindo esses convites do Mestre para expressar dentro das Escrituras Sagradas duas pessoas, uma que fez o convite bom e outra que não fez o convite, a resposta boa, exatamente em Lucas capítulo 10. Abre a Bíblia, a palavra de Deus. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, 38 a 42, algo bem interessante. Lucas capítulo 10, 38 a 42, a gente lê assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor e ouvia-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em seus muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha a petulância, ordena-me. Olha que coisa. Respondeu-lhe Jesus, você já conhece a história, né? Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Portanto, meu amigo, a melhor escolha de fato é estar nos pés do Salvador. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres, terrenos, cotidianos,
Maria assentava-se aos pés de Jesus, ouvindo mais palavras que motivavam a sua fé, a sua decisão a permanecer nos caminhos de Deus. E Jesus elogiou a Maria. Imagino que Jesus elogia nesta noite, através da sua mensagem, seu coração, na sua mente. Você que acorda e pega as Escrituras Sagradas, tem um dia todo para diversas tarefas a realizar, mas começou com o primeiro Deus. Os convites divinos já iniciam pela manhã, né? Para que a gente abra a palavra. Isso é um convite de Jesus maravilhoso. Portanto, Jesus parabeniza você se assim você o faz. Se você não faz desta maneira, ainda há oportunidades. Sim, nestes dias de quarentena é necessário reservar tempo para o convite de Jesus. Se você perceber e você não buscar Jesus em primeiro lugar através das Escrituras Sagradas, vai passar o dia e pouca coisa vai fazer neste sentido. Talvez pouca oração rotineira, mas quando você começa com as Escrituras Sagradas, não tem nada igual. Faça como Maria, não como Marta. Diante de tantas preocupações, escolha primeiro se aquietar nos pés de Jesus através das Escrituras Sagradas. Você sabe qual é o melhor lugar? Você sabe qual é o melhor lugar? Como assim, pastor Divaldo? É mais ou menos assim, se o Ibope fosse fazer perguntas a diversas comunidades qual é o melhor lugar, as respostas naturalmente seriam diferentes. Quer ver uma coisa? Se perguntam às pessoas que gostam do final de semana, está entre os amigos, na rodinha, no bar, bebida, o que é que ele vai responder? Vai dizer que o melhor lugar é no final de semana quando está com os amigos, né? Se perguntar a alguém que talvez goste de futebol, daqueles bem apaixonados pelo futebol, que às vezes briga ou queima a camisa quando o seu time perde, aí se perguntar para ele, ele vai dizer que o melhor lugar é no estádio, né? Quando está ali naquela adrenalina, o alvoroço, a torcida aumentando a sinergia, os batimentos cardíacos, de tantos gritos, de tanta euforia, o seu time faz, mas não faz. Perguntar para ele, ele vai dizer que é o estádio de futebol. Se perguntar até em épocas diferentes para a mesma pessoa, qual a melhor festa? Se está perto do São João, ele vai responder o São João. Se está perto do Carnaval, vai dizer que é o Carnaval. Se está perto do Natal, vai dizer que é o Natal. Imagina! Mas, meus queridos, se o Ibope muda o grupo de pessoas a respeito das mesma pergunta, mudando só um grupo de pessoas, por exemplo, a pessoa cristãs, qual é o melhor lugar? Ele vai dizer aos pés de Salvador. Qual é o seu maior sonho? Ele vai dizer a volta de Jesus, estar no céu. Oh, glória a Deus! Portanto, meus amigos, nós precisamos tomar as decisões certas para que as decisões possam direcionar as nossas vidas. Os convites divinos, eles são multiplicados-se a cada manhã ou renovados-se a cada manhã. Os convites são sempre. Você que já entregou a vida a Deus, permaneça no caminho. Você que ainda não entregou, não acha que está na hora? A pergunta não te motiva a dizer assim, o que é que você vai fazer na eternidade? Você vai querer o que na eternidade? Ser pó, poeira? Ou você vai estar vivo diante dos amigos, dos anjos, da divindade? Hein? O convite foi feito e ainda está aberto para muitas pessoas. O que dizer de um marido que não entregou a vida a Deus e vê a esposa cristã saindo para ir para a igreja, lendo a Bíblia, se arrumando, obedecendo os mandamentos por 10, 20, 30 anos? Meu amigo, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Entregue a sua vida a Deus e você vai perceber que valerá a pena nos dias atuais, principalmente quando Jesus voltar. Diante dos convites divinos, os seres humanos têm duas escolhas. Pode rejeitá-lo ou pode aceitá-lo. Pode rejeitá-lo como Caifás, Judas e Pilatos. Este, ao invés de pedir a graça de Deus, pediu uma bacia para lavar as mãos. Ao invés de ouvir a voz de Jesus, ouviu a voz do povo que dizia crucificam-o, crucificam. Meus queridos, assim as pessoas nos dias atuais, pessoas que não escolhem o melhor, naturalmente,
você vai perceber ele em algum momento no pior. Pessoas que não fazem o melhor, que não tomam as decisões pelo melhor, naturalmente você vai trocando, como que trocando a salvação por nada. Algumas pessoas têm trocado a salvação pelos vícios. Algumas pessoas talvez tenham trocado a sua salvação por um amor proibido. Algumas pessoas talvez tenham trocado a sua salvação por nada. Sabe, o inimigo está a cada esquina, com 1001 tentações, oferecer em troca a sua salvação. Tudo e qualquer coisa que ele porventura vier a oferecer é nada comparado ao convite de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de pecar, e eu vos aliviarei. Sabe, mas você pode também não somente rejeitá-lo, mas pode aceitá-lo, como os discípulos. Olha, quantos discípulos tiveram a sua aceitação e foram pessoas de bem, não somente homens, mulheres, jovens, né? O convite ainda continua nos dias atuais. A melhor coisa que podemos fazer é aceitá-lo. Não temas aceitá-lo hoje, ainda que toda a terra vire as costas para você. Todo o céu estará à sua disposição. Olha, para você tomar uma decisão errada, tem os demônios, falsos amigos, que vai talvez até te incentivar. Mas para fazer a decisão certa também, toda a divindade vai estar contigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, amigos cristãos dos dias atuais. Esses são verdadeiros amigos. Você tem amigos ímpios ou amigos cristãos? Você sabe a diferença nos conselhos de cada um? Entregue a sua vida a Deus, tome a melhor decisão que você poderia tomar nos dias atuais. Você precisa entregar sua vida a Deus. Você precisa reconhecer que na pessoa de Jesus, é o mais importante. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque deu a vida para te salvar. Nós precisamos aceitar os seus convites. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Faça planos de permanecer nos caminhos de Deus, e que os convites do céu sejam renovados a cada dia, a cada momento. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de dar o joinha, ofereça esta mensagem a algum amigo, algum parente que possa assistir, e assim essa pessoa também seja agraciada e abençoada pelo céu. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Só lembrando de que na próxima semana, no próximo domingo, nós teremos outra mensagem desta, completando aí, ou continuando a completar a nossa série, a última semana de Jesus aqui no planeta, antes de ser morto, ressuscitado e glorificado. Deus abençoe. Obrigado.